Bom dia, boa tarde, boa noite. Roberto Cardoso. Eu hoje quero falar sobre um assunto que eu acho de grande relevância. A capacidade que nós temos de raciocinar. Quando eu falo em raciocínio, é alguma coisa que o nosso cérebro não está preparado para fazer. O nosso cérebro não gosta de raciocinar. O raciocínio para o nosso cérebro é muito difícil. Então, o nosso cérebro, para evitar o raciocínio, ele cria memória de longo prazo, memória de trabalho, engramas motores. Tudo isso ele cria para fugir do raciocínio. Então, aquele que consegue dominar o seu cérebro e fazê-lo raciocinar, essa pessoa se destaca. Agora, alguém pode dizer que tem pessoas mais ou menos inteligentes, o QI mais elevado. O QI foi do século passado, não existe mais o QI. Não se atribui a qualidade de uma pessoa pelo QI. Hoje, o que vale é a inteligência emocional. Mas voltando ao fato do nosso cérebro esquivar-se de todas as maneiras para evitar o raciocínio, nós podemos dizer que uma das coisas mais importantes criadas pelo nosso cérebro para evitar o raciocínio é o engrama motor. Vou lhe dar uma explicação bem clara e definitiva para que você entenda o que é um engrama motor. Você, certo dia, entrou para uma autoescola aonde desejava aprender a dirigir automóveis. Aí você sentou no banco do motorista, no carona, o seu instrutor, e ele lhe diz: você tem 3 pedais, um é a embreagem, outro é o freio e o outro é o acelerador. E você já pensa imediatamente: como vou lidar com 3 pedais se eu tenho apenas 2 pés? Aí ele continuou dizendo que você deveria segurar o seu volante com as 2 mãos, mas que você deveria debrear o carro e trocar as marchas com a mão direita, mantendo apenas a esquerda no volante, mas só pelo tempo necessário para fazer a marcha. E você achou isso muito difícil. Aí ele disse que você tinha que prestar atenção na frente da estrada que você estava circulando. Deveria prestar atenção no retrovisor para ver o que estava acontecendo às suas costas. No
espelho direito e no espelho esquerdo para saber o que estava acontecendo nos lados. E aí você pensa assim, isso não é para mim. Eu não vou ter capacidade de fazer tantas coisas. Mas o tempo foi passando e as aulas acontecendo e você foi criando um sistema chamado engrama motor. E a partir de várias aulas você começou a dirigir e depois teve a carta na mão e você embarcou no seu carro para dirigir e alguém do seu lado falou e você não fale comigo que eu estou dirigindo. Porque você tinha que prestar toda atenção naquilo que estava fazendo naquele momento. Mas o tempo foi passando e você dirigindo cada vez mais, até que você completou o seu engrama motor. Ou seja, o automatismo. Agora você pega o seu carro na sua casa, vai com alguém do seu lado conversando, para no sinal vermelho, avança quando estiver verde, e chega no seu trabalho e você não sabe absolutamente nada que aconteceu no trajeto. Você estava dirigindo apenas com o seu engrama motor. Mas, voltando ao nosso cérebro, ele cria memórias de longo prazo, ou seja, ele grava as coisas para que possa depois buscá-las quando houver necessidade, sem exercer o raciocínio. Ele cria também memória de trabalho, que é aquela que você utiliza quando você faz coisas repetitivas e que você não pensa mais como eu faço aquilo, eu simplesmente eu faço. O nosso cérebro funciona que nem um computador. Ele guarda as lembranças para serem utilizadas quando há a necessidade. O nosso cérebro é muito bom, muito eficiente para criar associações. Por exemplo, se você quiser saber o nome, gravar o nome de uma pessoa que está se apresentando a você num determinado momento, a pessoa diz para você, eu me chamo João, e logo o seu cérebro associa a fisionomia daquela pessoa com a fisionomia de um João que lhe é muito conhecido. Então, quando ele quiser lembrar o nome daquela pessoa, automaticamente vem a lembrança do João conhecido e ele determina que o nome é João. Mas vejam bem, o nosso cérebro, que é tão dificultoso formar raciocínios, mas quando ele é espremido até o último, ele raciocina. E eu vou lhe contar um fato que aconteceu comigo. Eu tinha que fabricar uma escada caracol e no desenho que foi concebido pelo projetista, o corrimão na forma de caracol era com um tubo de 3 polegadas com parede de 4 milímetros.
Se tentou a conformação mecânica com fogo, nada deu resultado. Os mais espertos caldeireiros tentaram fazer e não conseguiram. E eu comecei a pensar dia e noite de como poderia fazer aquilo. Uma noite, 4 horas da manhã, acordei e o meu cérebro me deu a resposta. Levantei, fui para o escritório e desenhei uma peça que moldaria o corrimão em caracol. Era apenas um punção e uma matriz que tinham a curvatura necessária para fazer o caracol. Os mecânicos fizeram o punção e a matriz, levamos numa prensa de 60 toneladas e ficou perfeito o caracol de tubo de 3 polegadas, parede de 4 milímetros. Mas eu praticamente obriguei o meu cérebro a raciocinar. E ele raciocinou. Mas o mais costumeiramente é desviarmos completamente do raciocínio. Por isso que as pessoas muitas vezes deixam de fazer contas, deixam de raciocinar e entram em negociatas que perdem dinheiro simplesmente pelo fato de não haverem raciocinado devidamente todas as etapas das negociações. Eu não quero estender demais, mas eu vou terminar essa fala assegurando de que todos os cérebros são iguais. Não existe um ser humano mais ou menos inteligente que o outro, evidentemente, se ele for um ser normal. O que acontece é que nem nos computadores. Você compra um computador e nele você coloca programas de engenharia, se você é engenheiro, programa de medicina, se você é um médico. E se você não é nenhum nem outro, poderá colocar apenas joguinhos nele. Os computadores são iguais, têm a mesma capacidade. Apenas o que difere é o uso de quem o adquiriu. Então o nosso cérebro é a mesma coisa. Se nós aprendermos a espremer o nosso cérebro e obrigá-lo a raciocinar, ele raciocina. Eu lhes garanto.